Bom dia, meu nome é Arthur e junto com o Danilo, a Melanie, a Liandra e o Lucas, vamos falar sobre a biotecnologia vegetal. A biotecnologia vegetal ou biotecnologia verde pode ser definida como um conjunto de técnicas biotecnológicas aplicadas a plantas, com o objetivo de alterar, suprimir ou evidenciar características das mesmas. Na agricultura, ela é utilizada no desenvolvimento de plantas capazes de resistir a diversos fatores, como alterações climáticas e do solo, doenças, pragas e pesticidas. Da mesma forma, ajuda na maximização dos rendimentos dos cultivos e no aumento das características nutricionais dos alimentos. Também está relacionada a outras áreas, como a área médica no uso de plantas para a criação de remédios e na área industrial. A prática de melhoramento de plantas é muito antiga. Embora ainda não existisse o conceito de genética atual, em algumas partes do mundo já havia a segregação e reprodução de plantas para a propagação de características mais interessantes, como frutos e vegetais mais resistentes. O nome dessa técnica é seleção artificial. Porém, o grande crescimento nessa área aconteceu durante o século XX, durante a chamada Revolução Verde, que trouxe grandes aperfeiçoamentos para o campo, como a introdução de sementes melhoradas, a aplicação da biotecnologia molecular na criação de novas linhagens e em grandes incentivos à biotecnologia voltada para a agricultura. O emprego dessas técnicas gerou uma produtividade nunca antes vista. Atualmente, as várias técnicas são amplamente utilizadas na indústria agrícola. O Brasil, por exemplo, produz anualmente 49 milhões de hectares de alimentos geneticamente modificados. Com a crescente na expectativa de vida e na fertilidade no mundo todo, a demanda de alimentos tende a aumentar cada vez mais, e a biotecnologia é a chave para a solução desse problema, pois com ela conseguimos produzir muito mais em menores espaços e produzir de forma muito mais sustentável, pois utiliza muito menos espaço e muito menos pesticidas e agrotóxicos na sua produção. Com a cultura de tecidos vegetais in vitro, é possível a produção de mudas para a propagação de espécies e assim a gente tem mais garantia de que a germinação da planta vai acontecer, a produção de plantas livres de vírus, a germinação controlada de sementes, a propagação de culturas superiores e assim a obtenção de produtos de interesse industrial, de interesse farmacêutico, enfim, de interesse biotecnológico. Mas para que essa cultura seja feita em laboratório, são necessários os meios de cultura. Nesses meios de cultura para as plantas, são utilizados a água e o agar. O agar é o que solidifica, ele é como uma gelatina. É um polissacarídeo que faz o papel do solo, basicamente. Além disso, é preciso adicionar macro e micronutrientes para que a planta possa se desenvolver. Os macronutrientes são, por exemplo, os derivados de nitrogênio, como o nitrato, a amônia, a ureia e alguns aminoácidos também. E os micronutrientes a planta precisa em menor quantidade, mas são, por exemplo, o cálcio, o cloro, o fósforo, o magnésio e existem outros também. Também é preciso os reguladores de crescimento. Eles são interferências que podem ser necessárias para o desenvolvimento das plantas para estimular ou não o crescimento delas. Esses reguladores, eles são hormônios vegetais, como citocininas, o etileno, alguns outros também, que vão promover o alongamento celular, a proliferação e a divisão celular e a síntese de proteínas. Por meio de todos esses mecanismos, é possível realizar a cultura, a manipulação de plantas, de tecidos vegetais em laboratório. Quando a gente fornece para a planta todos os nutrientes necessários para a sobrevivência dela e também a luz que ela precisa, ela pode se desenvolver em ambiente laboratorial. Essa luz ela é fornecida através da câmara climatizada, que também regula a temperatura em valores que sejam ideais para o crescimento da planta, que seria entre 20 e 25 graus Celsius. Outra coisa importante da cultura de tecidos vegetais é a produção de calos.
Com a aplicação de diferentes hormônios na planta, é possível induzir a produção desses calos, que pode vir da folha, do caule, da raiz, de qualquer parte da planta. E tratando essa parte da planta, é possível desenvolver esse tecido de forma controlada. Então ela vai crescendo e formando uma massa de célula que a gente chama de calos. A partir desses calos, é possível também promover a regeneração da planta. Então, se a gente tem uma folha de uma planta, por exemplo, a gente pode pegar alguns pedacinhos pequenos da folha e colocar em uma cultura. E nessa cultura, com todos os nutrientes e os hormônios específicos, os calos começam a ser produzidos e formar aquela massa de célula, e a partir disso pode-se regenerar a planta. Essa regeneração, na verdade, ela se dá pela formação de uma nova planta a partir dos calos feitos da planta original, estabelecendo então uma nova planta a partir de outra. Assim, se torna possível manter uma cultura vegetal por muito tempo, até vários anos, através desse processo. Com a cultura de tecidos vegetais in vitro, tudo isso se torna possível, e também a produção de mudas e propagação de espécies, o que é muito importante para a manutenção da biodiversidade, para reflorestamentos e para a agroindústria, por exemplo. Acerca da cultura de protoplastos, é importante ressaltar que há uma diferenciação entre célula vegetal e o próprio protoplasto. A célula vegetal é basicamente composta por parede celular, núcleo e entre outras organelas. Já o protoplasto também é constituído por citoplasma, núcleo e membrana vegetal, mas há a remoção de toda a sua parede celular, que por sua vez é feita por enzimas, e com isso pode ser digerida pela celulase. Com a perda da parede celular, essa célula não tem uma forma ou apresenta uma forma cilíndrica, já que uma de suas funções é a manutenção da forma celular. Com isso, a cultura de protoplastos se encaixa na categoria de cultura em suspensão, ou seja, não contém calos, pois não há uma interação das células uma com as outras, mas continua sendo super eficiente como uma cultura de tecido vegetal. Acerca das suas aplicações, o cultivo de protoplastos vem sendo utilizado no melhoramento de espécies de interesse agronômico ou industrial, para a obtenção de plantas transgênicas, de híbridos somáticos e de mutantes ou variantes somaclonais. Os protoplastos também constituem um sistema vegetal para o estudo da expressão de genes isolados e sua regulação, além de promover uma excelente transformação genética nas plantas, já que não há parede celular, torna mais fácil a introdução de DNA exógeno. Adentrando em uma de suas aplicações, a hibridação somática, que constitui na fusão de protoplastos, ela é uma técnica muito promissora para a utilização em programas de melhoramento genético, pois permite a modificação de células vegetais mediante fusões nucleares ou citoplasmáticas. Dessa maneira, a hibridação somática abriu inúmeras possibilidades para a manipulação do genoma, tais como superação de compatibilidades sexuais, produção de anfidiploides, transferência de parte de um genoma de uma espécie para outra, transferência do DNA citoplasmático para a produção de plantas macho-estéreis e também produção de plantas resistentes a estresses ambientes ou pragas. Já a variação somaclonal é uma variação fenotípica de origem genética, ou seja, uma variação cromossômica que se torna herdável nas gerações seguintes, ou também epigenética, que é uma variação transitória devido ao estresse fisiológico que o material sofre quando submetido a uma cultura in vitro. En primer lugar, preparamos una solución de sorbitol al 0,4 molar. Preparamos 10 ml de disolución de celulasa al 0,5% y de macerocima al 0,05% en la solución de sorbitol. Posteriormente tomamos las hojas jóvenes y las cortamos en tiras finas con el bisturí. Después las incubamos durante una noche con la solución enzimática.
Tras la incubación, se agita ligeramente la placa para dispersar los protoplastos y se toma toda la solución. En la solución se encontrarán los protoplastos y también restos de tejido y de las paredes celulares. Por ello, es necesario filtrar la solución con una malla de nylon de 30 a 50 micrómetros. Esta malla permitirá pasar a los protoplastos, pero no al debris. Después, el filtrado se debe centrifugar durante 10 minutos a 1000 o 1500 revoluciones por minuto para concentrar los protoplastos. Por último, podemos observar los protoplastos al microscopio. Em relação à transgenia vegetal, representada por esse símbolo triangular de cor amarela, podemos dizer que é uma tecnologia que gera algumas polêmicas. Mas, inicialmente, vamos entender o que é uma planta transgênica. Essa planta é o resultado da transferência de material genético entre espécies que não hibridizam naturalmente. Ela tem as suas características modificadas através da manipulação do seu material genético, inserindo um ou mais genes de diferentes organismos, como de bactérias, de vírus ou outras plantas. E por isso, ela é considerada um organismo geneticamente modificado. Mas vale ressaltar que nem todos os organismos geneticamente modificados são transgênicos. E o desenvolvimento dessa tecnologia só foi possível graças ao avanço da biologia molecular, que permitiu um grande avanço na identificação, caracterização, isolamento e transferência de genes entre espécies diferentes. Mas qual é a importância da transgenia vegetal? Bom, os alimentos transgênicos visam trazer várias vantagens para a agricultura e para a economia, como, por exemplo, a resistência a pragas e doenças, o aumento da produtividade, a redução de custos, diminuição do uso de pesticidas e herbicidas e maior tolerância a condições ambientais e climáticas. De acordo com o Conselho de Informação sobre Biotecnologia, uma planta transgênica é produzida conforme as seguintes etapas. Primeiro, ocorre a identificação e isolamento de uma característica considerada importante. Depois, seleciona-se qual é o gene ou os genes responsáveis pela expressão dessa característica. A segunda etapa é a chamada de transformação, onde se insere o gene de interesse na planta que deve ser transformada, e há diversos métodos que podem ser usados para realizar esse processo. Depois, ocorre a seleção, onde se identificam as células que receberam o gene ou os genes de interesse. E para isso, as células vegetais são avaliadas em condições de cultivo. A quarta etapa é a regeneração, onde são utilizados os fragmentos de tecido vegetal modificados para obter uma planta completa. E durante todo esse processo de desenvolvimento são realizados testes de biossegurança em laboratórios, em casas de vegetação e em campos experimentais. Nesta quinta etapa, são realizados testes para avaliar a segurança da planta transgênica para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. E depois de passar por todos esses testes, a planta pode ser submetida à avaliação dos órgãos reguladores, que é diferente em cada país. No caso do Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Uma das polêmicas que gera em torno da transgenia vegetal é em relação da sua segurança,
Mas entendendo essas etapas, nós vimos que um transgênico é obrigatoriamente sujeito a muitos estudos a fim de garantir a sua segurança alimentar e ambiental. A lei responsável por regular essas atividades com transgênicos e da biotecnologia no geral é considerada uma das leis mais rigorosas no mundo. Sendo assim, a produção de transgênicos é uma atividade legal e legítima, regida por uma legislação específica que envolve rígidos critérios de biossegurança. Também é importante destacar que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos no mundo, possuindo 26% da área global de biotecnologia agrícola, destacando-se as culturas de soja, de milho e de algodão. Bom, no que diz respeito ao mercado de atuação de um profissional que opte por seguir no caminho da biotecnologia vegetal, nós vamos ver um pouco sobre as vagas de emprego em grandes, pequenas e médias empresas, as competências e conhecimentos necessários para um profissional trabalhar nessa área e o teto salarial para um profissional. Bom, aqui, quem opta por trabalhar nessa área costuma desempenhar principalmente funções relacionadas ao de aprimoramento genético de plantas e produção de alimentos transgênicos. A área de transgênicos, afinal, é uma das mais fomentadas no cenário nacional atualmente. Nosso país é o segundo maior produtor de transgênicos mundialmente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A nossa cultura de soja, milho e algodão tem uma taxa de mais de 70% de transgênicos presentes. Mas em quais empresas um profissional pode atuar e quais seriam realmente essas habilidades necessárias? Bom, no começo da carreira, o biotecnólogo pode optar por estágios em laboratórios e buscar fazer seu nome em empresas de pequeno e médio porte da área de transgênicos e aprimoramento vegetal. Um exemplo de empresa seria a Clonagem, que é uma empresa de biotecnologia vegetal localizada em Joinville, Santa Catarina, e focada na reprodução in vitro de espécies selecionadas. A equipe da empresa conta com alguns alunos de universidades recém-formados e que começaram estagiando em laboratório. A clonagem é só um exemplo, pois existe uma grande quantidade de empresas com esse perfil focadas nessa área que precisam de profissionais. Numa rápida pesquisa no LinkedIn, usando as palavras-chave transgênico e aprimoramento vegetal, eu encontrei diversas vagas de empresa e de estágio em laboratório. Existe também a possibilidade da inscrição em um concurso público. A Embrapa é uma empresa pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, e ela libera editais de concursos, porém com uma frequência meio baixa. Atualmente, existe uma pressão interna para que o governo federal libere a realização de mais um concurso, e pode ser uma grande oportunidade, já que um técnico da Embrapa ganha uma faixa de salário entre R$ 2.500 e R$ 3.000, junto a todos os benefícios de ser um concursado público, né? O foco principal, o objetivo final mesmo de um profissional dessa área no Brasil, seria de trabalhar em uma das grandes empresas de transgênicos e desenvolvimento agrícola. Como exemplo dessas empresas, nós temos a famosa Bayer, que é uma gigante nacional que detém boa parte da produção de transgênicos do Brasil. Aqui a gente pode optar por trabalhar como técnico de laboratório e receber um salário que chega até R$ 4.500. Ou pode-se optar por uma empresa menos conhecida pelo público geral e mais focada na área de desenvolvimento biotecnológico, como a Atos Sementes, que possui um dos mais modernos laboratórios da América Latina. Os conhecimentos e habilidades necessários para as vagas citadas variam de empresa para empresa. Enquanto as grandes, como Bayer, pedem por experiência em laboratório e, em muitos casos, o inglês completo, as empresas menores têm como requisito a formação na área de biotecnologia somente, algumas vezes até aceitando estudantes para estágio. Dessa forma, as habilidades necessárias seriam o conhecimento laboratorial, tanto das normas de segurança como das boas práticas, e um conhecimento mais aprofundado em técnicas específicas, como cultura de protoplastos e cultura de tecidos in vitro. Quando se diz respeito às normas e leis que um profissional que segue para o caminho da biotecnologia vegetal deve atender, não podemos deixar de falar a respeito da Lei 8.964, ou Lei da Biossegurança de 1995, que dizia que cada organismo geneticamente modificado deveria ser analisado separadamente, juntamente com a Lei 6.938, ou Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que dizia que todos os OGMs, ou organismos geneticamente modificados, são potencialmente poluidores do meio ambiente. Posteriormente, em 2004, o TRF decidiu que a Lei 8.964 se sobrepunha à Lei Geral, ou Lei do Meio Ambiente. Dessa forma, em 2005, foi criada a Lei 11.105, ou Nova Lei da Biossegurança, que harmonizou o aparato legal e estabeleceu normas de segurança e mecanismos de fiscalização de OGMs. Também no começo dos anos 2000, aconteceu a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, onde se foi adotado um acordo suplementar conhecido como Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Esse protocolo visa assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados, resultantes da biotecnologia moderna e que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana decorrentes do movimento transfronteiriço.
O Brasil adentrou esse tratado em novembro de 2003 e o mesmo entrou em vigor no começo de 2004. Desde então, diversas outras reuniões entre nações foram realizadas para a discussão do uso de OVMs. O Protocolo de Biossegurança deixa claro que os produtos das novas tecnologias devem basear-se no princípio da precaução e permitir que os países em desenvolvimento equilibrem a saúde pública com os benefícios econômicos, permitindo, por exemplo, que os países proíbam as importações de organismos geneticamente modificados sem acharem que não há provas científicas suficientes de que o produto é seguro e exijam que os exportadores rotulem as remessas que contenham produtos geneticamente alterados, como milho ou algodão. Bom, esse foi o vídeo da biotecnologia vegetal. Esperamos que tenha sido proveitoso e agradecemos a atenção.